né, da primeira turma que abriu o curso em 2000, nosso colega Leonardo e Carlos Caetano. Queridos amigos, vocês podem contar um pouquinho para a gente como foi essa vontade de participar do vestibular, se interessar pelo curso de filosofia, chegar na Universidade Federal em 2000, né, há 25 anos atrás, os colegas que vocês conheceram, os primeiros professores, compartilhar um pouquinho com a gente esses momentos? Fala para nós, Lembranças boas. Eu lembro que teve uma coincidência muito grande. Na época, eu não sabia o que era filosofia, nem fazia ideia. E meu pai, ele tinha um livro que ele lia, assim, quase só faltava comer o livro. Falei, eu vou pegar esse livro. Peguei esse livro, quando ele largou, li Mundo de Sofia. Aí eu falei, vou fazer filosofia. Aí fui no correio, na época você tinha que ir no correio, comprar o caderno. Aí um amigo meu até brincou comigo. Nem tem esse curso aqui, que você tá viajando na maionese. Aí quando eu fui folheando, que tinha todos os cursos lá no caderninho, filosofia, ano de inauguração. Aí vou fazer. Aí fiz filosofia, o vestibular aqui, e o vestibular em Campo Grande eu fiz em Direito. Falei, o que eu passar eu vou. Passei em filosofia. Comecei o curso. Aí eu lembro que a gente foi recepcionado pelo Roberto Freire num auditório. A gente foi entrando e ele recepcionando cada um. Aí ele olhou para mim assim, você veio cultivar o espírito. Foi a primeira frase que eu escutei. Aí eu, como é que é? Espírito? Tá. Aí entrei. Aí todo mundo lá. Foi uma coisa maravilhosa, porque eles não tinham a preocupação de emprego, nada. Era estudar. Até a Josita falou para mim assim, você está estudando para ser desempregado, mas você vai ser um intelectual. Falei, eu vou, porque eu gosto de aprender, eu gosto de conhecer. Se uma hora eu tiver um emprego na filosofia, ótimo. Se eu não tiver, eu vou cultivar o espírito, como queria o Roberto Freire. Outra coisa interessante também que eu tive de lembranças foi o Cal Sofia. Inclusive, eu ajudei a ter esse nome. A gente inventando o nome, a gente tem que fazer um jornalzinho de filosofia. Aí juntou o Hudson, professora Sara, aí eu não lembro quais outros. E aí eu lembro que foi eu que eu falei, não, mas é um caos aqui, né? A gente tá começando, é um caos. Aí ó, outro, Cal Sofia. Aí teve um outro, eu falei do caos e uma outra pessoa que eu não lembro quem. Falou, aí ó, Cal Sofia. Falei, beleza, vamos fazer. E aí, não sei se tem até hoje o jornalzinho, Cal Sofia. Eu acho que ele teve umas 5 edições. Eu tenho esse jornal. O Hudson me mostrou o primeiro. Ele tinha a primeira edição ainda. E o Hudson, não me falha a memória, era da segunda turma, né? Sim, é da minha turma, meu colega. Entendeu? Gente boa demais. E outras lembranças foi... que eu lembro, era a Josita. A Josita, ela era fantástica. Professora Josita. Levava a gente na casa dela para mostrar a produção de fruta seca que ela tinha. Ela gostava dessa coisa de reciclagem, reutilização, sustentabilidade, então, tudo junto. E a gente foi meio que desbravando, né? Não tinha hoje o perfil que tem hoje, a questão da preparação para a docência. A gente foi aprendendo na prática. Mas só que todo mundo era empenhado no curso, todo mundo produzia textos aos trancos e barrancos. A questão do pioneirismo, ela não é fácil, né? Uhum. Mas a aprendizagem é muito, muito positiva. Por quê? Porque você aprende a ser resiliente. Você falou, nos momentos das dificuldades, nós conseguimos, como a Karina mencionou, fazer uma minuta na madrugada,
aquela coisa de vontade de colocar o curso para frente. E hoje eu fico orgulhoso com a filosofia de saber que nós temos um doutorado, que demorou muito, foi uma conquista maravilhosa que esse departamento teve, de permitir que haja doutores que foram oriundos da própria UFMT. Né? Daqui uns 5 anos, professores que tiveram suas origens na UFMT. E não doutores vindo de São Paulo, vindo de Santa Catarina, mas gente formada desde a raiz aqui na UFMT. Isso é uma maravilha. É um orgulho. E a filosofia me permitiu navegar por outros mares. Agora eu estou no ramo da literatura, utilizando o ramo que eu aprendi a gostar, que é a filosofia medieval. Minha monografia foi em Santo Agostinho, fiz o mestrado, não fiz na filosofia, porque ainda não tinha na época, fiz em estudo de cultura contemporânea, né? E estou percebendo que a filosofia está em destaque aqui na UFMT. Muitos simpósios internacionais, tem a parceria com o Vivarium, que faz com que a filosofia seja divulgada a nível regional, porque já teve um Vivarium na Universidade do Pará, e aí o pessoal da UFMT foi até, eu não sei se foi Belém ou Santarém que teve, e a filosofia da UFMT ela vai abranger a fronteira nacional e, quiçá, internacional. Então, para mim é um orgulho fazer parte dessa história. Parabéns, curso de filosofia, pelos seus 25 anos. E que tenham mais 25. É esse a minha felicitação. Com certeza, amigo. É muito bom a gente recordar, né? Os primeiros colegas, as aulas desafiadoras que foram lá no Instituto de Linguagens, né? As rampas que a gente subia. E a professora Josita comentou também que a gente conseguiu a sala do departamento por uma reivindicação de reformar um banheiro, que era uma salinha lateral do lado do Xerox da TT, famoso Xerox, né? Xerox da TT, nossa companheira amiga Terezinha, que nos forneceu tantos papers, tantos materiais, e ali a gente ia construindo, né, os nossos pequenos roteirozinhos, né, de fichamentos, né, aprendendo com os professores. A gente percebia as exigências deles, que eram ainda muito simplórias, e às vezes o nosso despreparo, né, como acadêmicos. Eu me lembro dos primeiros professores que deram aulas, né, para a gente. Você se recorda, assim, dos primeiros professores, primeiros contatos? Fala um pouquinho para nós, Carlos. Olha, primeiro, assim, eu acho que o que mais marcava era assim, um sentimento de expectativa que a gente tinha a cada aula. Era algo maravilhoso, porque assim, o encontro no espaço da sala de aula, no curso de filosofia, era como se você montasse um espaço de debate a cada aula. Um simpósio. Era maravilhoso aquilo. Eu me lembro que fervilhava, né, as discussões e todo mundo querendo colocar um posicionamento. E aí, muitas vezes, as descobertas, né, depois que os professores vinham e explanavam, assim, a gente ia ficando muito encantado, assim. Então, primeiro, o encantamento, né? Desde o início, sempre foi uma coisa de descoberta, de encantamento. Os professores, né, uma acolhida assim, incrível. Eu tenho assim, uma profunda gratidão assim, porque 2 professores não podem estar o tempo inteiro conosco e hoje, chegando ao final, eles estão aqui também, né? Era o Roberto e a Ana Cristina. Maria Cristina. A Maria Cristina. A Maria Cristina,
no início, foi a que mais passou tempo conosco nas nossas aulas, né? Aham. E o Roberto também, eu me lembro bem. E era muito instigante, né? Porque sempre deixava questões no ar, né? E a gente, alguns de nós, vinha de outros cursos, né? Estava em outros cursos superiores, né? E vinha para dentro e tentava construir. E, ao mesmo tempo, eu via assim, muita coisa do que a gente cria, que a gente tinha, né? Às vezes trazia alguma certeza, e a filosofia demonstrando para nós que a gente podia rever tudo isso, construir de uma maneira diferente, olha, sobretudo, alcançar um pouco dessa autoridade, né, dessa fala mais singular, que eu sempre achei que foi muito importante para mim no curso. Você ter autoria de pensamento, né, e aprender que o filosofar tem muito a ver com como você olha as coisas, como que você compreende. O curso de filosofia, me parece que foi sempre eu vi como um forte instrumento para poder abrir caminhos, né? Para poder construir possibilidades de uma crítica maior dentro do processo em que a gente vivia. E isso, quando eu cheguei no curso, isso aumentou bastante, porque a gente começou a estudar autores que eu nunca tinha pensado, filósofos que a gente nunca tinha pensado. E alguns até desmontavam a gente, né? As crenças da gente. A melhor coisa que tinha era a gente ser desconstruído, assim, ter que se reconstruir no debate, nas construções que eram colocadas, né? E a gente tinha a tendência a gostar mais de um filósofo, de outro filósofo, porque se identificava com a forma de colocar essa questão. E eu percebi também assim, a importância, depois disso eu percebi a importância, porque eu fiz primeiro magistério. Quando eu estava lá, que eu percebi a importância de realmente o aluno ter condições, instrumentos para poder ser crítico em relação, né, ao espaço educacional, ao espaço da vivência dele, da vida dele, né? Então, a filosofia não é um curso que marca, não é um caminho profissional, ele marca a sua vida como um todo, né? Eu nunca mais consegui sair da filosofia, assim, dizer, olha, agora eu estou fazendo outra coisa que não o tempo inteiro lendo, relendo, né, e revendo coisas, voltando sempre. E aí eu também fui compreender um pouco essa coisa que sempre teve, uma perseguição muito grande também, né, em cima da filosofia. E aí eu pensava, quando eu estava lendo 25 anos, né, eu poderia dizer assim, é uma idade adulta, né, alcançou uma maioridade, mas sobretudo o marco que esse curso tem na educação de Mato Grosso. Uhum. Quantos profissionais de nós estavam nas escolas discutindo, né, ajudando a produzir, ajudando a ter alunos críticos com capacidades de questionar, né, de olhar o diferente, de se pensar a si mesmo, né? Então, assim, e aí entender como é que essas perseguições que a gente tem, porque até hoje a gente está lutando. Estava no sindicato conversando com o colega, poxa, nós temos uma aula, estamos lutando por 2 aulas na educação básica. Né? Entender por que todo esse momento da caminhada na filosofia também teve muita perseguição por parte, né, de uma parte da sociedade que não quer que as pessoas tenham essa possibilidade, essa formação, né, da filosofia, porque ela nos proporciona algo que está além, né, dessa formação passiva, só para servir a um espaço profissional, né, mas é mais do que isso, né? Você forma para a vida, não tem como. Então, assim, a filosofia marcou muito. Eu costumo dizer que ela está 25 anos, está adulta, mas jovem. Mas embora seja jovem, senhora, né? É uma jovem senhora, embora jovem, é uma jovem muito forte, né? Que marcou a vida de todos nós. Eu tenho certeza que marcou muito também a própria universidade em si, né? Muitos de nós, eu quando cheguei no meu doutorado, foi muito importante porque eu comecei a escrever e eu não consegui escrever sem voltar
para ver as questões dos pensamentos, a origem do pensamento. E a mim, assim, foi muito dolorido comigo, né? Porque, mas por que você vai trazer esses filósofos lá antigos? Digo, olha, eu não consigo andar sem pisar, né, com segurança. E aí eu acho que nosso estudo foi recortando as coisas e deixando o básico, que é, né, que nos sustenta, que são os princípios que nos sustentam, que a filosofia nos oferece esse chão, né? Quem vai questionar, a mãe das epistemologias é a filosofia. E agora também quem vai ressuscitar o epistemicídio também é a filosofia. Então veja bem a grandeza que é, né? A gente fala, poxa, nós temos 25 anos, né, de um curso de filosofia. Claro, muita resiliência, muita resistência. Imagino o desafio, né, de toda a direção, todo o tempo, né, que está aí para fazer com que esse curso chegasse agora, né, a um doutorado, né, um mestrado, doutorado. Mas a gente sabe também que as perseguições continuam. Por isso que é tão importante marcar esses 25 anos, né? Com mais 25 anos, como disse o colega, muito mais do que isso, né? Mas também com professores, talvez, que tenham passado, egressos que tenham passado e que venham também defender, né, um espaço como esse. Eu colocava para alguns colegas, né, que eu encontro sempre, o Josué, o Alisson, digo, olha, nós precisamos voltar para dentro da educação, né, para a gente ajudar a construir um pouco esse caminho de onde nós viemos, reconstruir muito do que nós deixamos para trás. Eu tenho feito muito isso no sindicato. Eu assumi a formação sindical, né, como proposta de ajudar a pensar todo esse processo, né, de caminhada do profissional da educação. Na educação, eu insisti muito em trazer por dentro da minha discussão, né, uma epistemologia política que passasse pela fundamentação da hermenêutica, que pensasse as condições, né, de interpretação, que pensasse a condição de estarmos trocando um pouco mais, né, de maneira mais profunda, para entender o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos num momento importantíssimo. E quem pode nos dar a resposta, né, para muito do que nós estamos passando e os conflitos que nós estamos passando é a filosofia, né? Eu tenho encontrado alguns caminhos que me respondem a mim muitas situações. E eu vejo também a experiência da sala de aula nos dá isso, né? Uhum. Porque você vê também quando você está dando aula, né, na sua praxis diária, essa importância de você estar também levando seu aluno a pensar de maneira mais crítica, mais ousada, né? Mas para isso ele precisa ter fundamentação, ele precisa ter... E aí eu fico olhando lá para os nossos currículos hoje, né? E às vezes aí eu fico, né, desafiando, a gente precisa nos desafiar a fazer essa luta. A filosofia, sim, se nós não avançarmos e fortalecermos, nós podemos vir a ser outras disciplinas que passaram aí pelo Estado, como o espanhol, que já não existe mais nos currículos, por conta de um discurso de não deixar com que as pessoas realmente tenham, né, um aspecto crítico. Né? Então, essa é a grande importância para mim, né? Eu me lembro bem que nós estudamos Kant, né, na questão da maioridade, né? E que era pensar por si mesmo, e aquela coisa... A saída da menoridade. O mito da caverna, a gente repetiu essa coisa numa aula com trabalhos, apresentando trabalhos, foi muito forte, porque ali muita coisa ficou na cabeça da gente como condição, né, para você se perguntar sempre, né, quais as possibilidades, quais os caminhos. E hoje que a gente vê essa guerra de narrativas, né, essa construção de narrativas, essa desconstrução de narrativas, essa inversão, né, de conceitos, né, essa hermenêutica que é uma coisa tão democrática, ela também pode ser subvertida, né? Exatamente. Até nas altas hierarquias do poder, depende como que você quer utilizar, né, a ferramenta da construção dos argumentos, porque quando ela convém,
ela é extremamente bem-vinda à filosofia. Mas quando ela denuncia, né? Quando ela desvela os propósitos obtusos de quem manipula o poder e as narrativas, então ela é deselegante, ela não é bem-vinda. E se não for uma narrativa que anda de par em par com quem está no poder, ela já não é mais motivo de ser conveniente, né? Sim. Então, esse convite que você faz, amigo, para a gente lutar por esses espaços políticos nas escolas públicas, nas escolas particulares, nas universidades, é pela nossa formação, é pelo acesso dos jovens que estão se formando, para aqueles que vão chegar na universidade, que vão se pós-graduar, porque a turma de vocês, que é a primeira turma, e a minha, que é a segunda turma, nós não tínhamos um horizonte de quando iríamos fazer uma pós-graduação, quando iríamos conseguir um concurso, quando talvez teríamos um mestrado, era uma coisa assim, uma fábula, né? Sim. E hoje nós estamos aqui sentados na TV Universitária, conversando sobre a nossa formação, sobre os 25 anos do nosso curso, e mesmo que você, colega, fale para nós que esse curso demorou 25 anos para ter um doutorado, eu acho que não há como ser mais rápido do que isso. Porque são degraus que foram sendo subidos, né, de pouco em pouco. Cada professor que ficava para conseguir cumprir com toda a demanda do departamento, carregava toda a demanda nas costas para que os outros pudessem sair e voltar com o título. Então, a gente também é grato ao Sul e ao Sudeste, que veio nos formar. Sim. E aí agora nós podemos continuar disseminando como a universidade se torna um grande farol, né, de ser um expoente aqui no Centro-Oeste, né, Campo Grande, Goiânia, Cuiabá, e aí vamos aí para o Nortão, né, vamos subindo para poder fazer com que a pesquisa científica e a filosofia possa chegar mais longe ainda, né? Isso. E assim, fala um pouquinho para nós, depois que você conseguiu se formar, Léo, o que mais aconteceu na tua carreira, o que está acontecendo agora, depois o Carlos fala um pouco também da carreira dele. Então, o que você mencionou, a dificuldade da gente fazer uma pós-graduação, eu formei em 2005, porque eu acabei, nos percalços da vida, eu acabei formando na segunda turma. Eu da primeira, mas fui formado na segunda. E aí, depois de 2005, não surgia o mestrado em filosofia. Eu falei, vou esperar. Aí falei, não dá para esperar mais. Vou ter que fazer um mestrado fora mesmo, não tem jeito. Aí fiz no Estudo de Cultura Contemporânea, que, na minha perspectiva, era o que mais aproximava do viés filosófico, que tinha a epistemes. Tinha uma linha de pesquisa da epistemes. Aí eu fiz uma tese filosófica, mas na área de estudo de cultura contemporânea, que aí eu fui para um filósofo que eu nunca tinha estudado. E aí foi o desafio em Bruno Latour. E fiz o mestrado. Comecei a docência, fiz um concurso público. E depois que eu estava já na docência, com as discussões que eu fazia com os meus alunos, eu percebia que o nível de leitura, porque a filosofia ela exige muita leitura, estava muito precário para os alunos. Eu falei, o que eu posso fazer para a filosofia entrar um pouco na mente dessas crianças? E aí eu fiz um curso de teatro aqui no UFMT. Inclusive, sou grato por esse curso. Infelizmente, esqueci o nome do curso que eu fiz aqui de teatro. E aí veio essa ideia. Falei, eu vou misturar a filosofia com o teatro. Quem sabe assim fica mais prático para os alunos entenderem o linguajar filosófico sem ter aquele rigor pesado de um Kant, de um Hegel, né? Que é árido. É uma coisa boa, mas é árido, é tenso. E como você tem que passar esses conhecimentos de um jeito ou de outro para o aluno, eu fui pela veia teatral. E a partir daí,
eu fui para um ramo que eu também estou desenvolvendo hoje, que é a literatura fantástica. Estou produzindo um livro, né, já tem editora, fiz um curso de literatura fantástica 2 anos, e a filosofia me ajudou muito, porque a mitologia, a cosmologia, a cosmogonia, ela tá imersa nesse universo filosófico. Principalmente a filosofia medieval, a filosofia antiga. E isso me deu base para eu agora estar produzindo meu livro. E sou muito grato a todos os professores, desde os pioneiros Josita, que eu conversava demais com ela. Ela foi uma mãezona para a gente. Quando a gente estava muito triste assim, ela chegava: vem aqui, meu filho, o que você tem? Senta aí, toma uma água. Vamos conversar, Vamos né? conversar. Aquele calor, mãezona. né? Lembra? Aí ela, não desista, eu sei que é difícil, o curso é à tarde, né? É um pedaço à tarde, um pedaço à noite, mas aguenta firme. Então sempre aquela psicóloga, né? Aquela mãezona. O Peter, eu lembro uma época que ele escrevia assim, testículo, mas é com X, gente. É verdade. É verdade. Eu lembro desse... Toda vez ele falava isso. Eu vou fazer um testículo, mas é com X, aquele sotaque carregado de alemão que ele tinha, né? Professor Peter, não sei quantas vezes ele deu aula de filosofia antiga. Acho que ele deu, assim, muitos anos. Nossa, muita saudade dele, era uma figuraça. Eu lembro que uma vez Pessoa humana, a gente né? fez uma comemoração, não sei se foi na casa dele, aí juntou todo mundo da filosofia, e ele ficava contando caos, ficava falando de quando ele estava na Alemanha, gostava de estar ali com a galera, sabe? Ele já senhor e no meio dos jovens, assim, parece que o espírito era muito jovem, né? E falava, né, que ele teve que estudar as letras gregas, ele estudou as palavras em grego e latim, a obrigatoriedade, né? A dificuldade dele fazer grego, né, e fazer filosofia na Europa, e como que ele traduzia todo esse conteúdo para o público aqui no Brasil, para os jovens. O nosso curso ele veio superando, né, as dificuldades estruturais, as dificuldades administrativas, às vezes o nosso despreparo intelectual, e veio vindo, subindo o morro, subindo a pedra de Sísifo, a pedra rolava de lá para baixo e a gente ia buscar a pedra. E é um orgulho ver também, assim, eu que sou concursado em 2 processos no Estado, ver que muitos egressos conseguiram entrar no concurso, porque ver a qualidade do nosso curso, né? Vem gente de todo o país concorrer e muitos de nós conseguimos a nossa vaga num concurso público, que era um concurso assim muito difícil, porque difícil primeiro para ter, porque como vocês mesmo mencionou, o Carlos, a Karine, a perseguição com o processo filosófico, né? Então, para surgir um curso de filosofia era complicado. E aí, nessas raras ocasiões de ter o curso de filosofia, nós, quando eu digo nós, 70% dos egressos de filosofia conseguirem ser docentes nos concursos públicos. Não, efetivar, né? Isso para mim é uma maravilha, um orgulho para saber que nós nos dedicamos, tivemos nossas dificuldades, mas nós nos dedicamos no processo filosófico, né? Isso é uma alegria, que marca nossa existência, como o Carlos falou, que não é uma profissão. A filosofia é um modo de ser, né? Pegando um filósofo que a Maria Cristina gosta muito, que é Ardor, né? Exercícios espirituais, que é baseado no hedonismo. É um livro, eu até tenho esse livro, muito bom. E aí esse cultivo para a sua vida, né? Esse socratismo que faz com que nós sejamos
peregrino do saber. É isso que a filosofia me ensinou, ser peregrino do saber. Aprendiz, né? Caminhar sempre disposto a aprender, com quem sabe mais e com quem sabe um pouco menos, quem leu muito mais e quem leu muito menos. Fala para nós um pouco, Carlos, sobre a sua trajetória. Sobre esse talvez mais ou menos, ou diferente. Diferente, né? Eu acho que essa foi uma das questões que ficou muito em nós, né? Porque a possibilidade de olhar, né, as coisas, os ambientes em diferentes ângulos e pensar nisso, né, tentando buscar ali todas as coisas, né? Uma das coisas que foi muito marcante para mim é a entrada no espaço da docência, e eu me lembro bem que depois da filosofia eu fui para o processo, entrei para trabalhar, e eu fui trabalhar, meu primeiro trabalho foi de alfabetização, e eu fui alfabetizar menino de rua. O Joaquim dizia, estava fazendo história na mesma época que eu fazia filosofia, a gente fazia trabalhos lá na área do campo com os meninos de rua, né? Discutindo, trazendo os alunos para poder alfabetizar e organizar, aquela coisa. Tinha muito idealismo, mas tinha muito de acreditar na possibilidade de transformação. Mas isso nunca acabou, né? Assim, filosofia que alimenta muito isso, muito forte na gente. Depois disso, tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, conviver com jovens, né? Meu trabalho de mestrado, ele veio neste contexto de convivência com jovens no Projovem Urbano. Nós implantamos em 14 escolas de Várzea Grande o Projovem Urbano, foram mais de 3.000 alunos que a gente atendia, né, de maneira diferenciada, com oficinas de cidadania, né, olhando todos os aspectos. Esse programa foi feito com o apoio da própria universidade, quer dizer, estávamos trabalhando num projeto da onde a gente estudou, onde a gente se formou, né, e ali a gente já estava fazendo uma devolutiva para os jovens, né, que foi muito importante, marcou muito aquele espaço, e de lá que veio o meu mestrado, né? Aquele tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Isso, porque de lá, professor, olha, por que você não aproveita esse convívio para você fazer o seu mestrado, né? Essa riqueza das vivências no Projovem, né, foi muito importante. Eu fui para o mestrado, né, continuei lutando pela educação, fui diretor de escola, fui fundar a escola Dante Martins de Oliveira aqui. Eu fundei a escola e fiquei diretor por 3 anos na escola, né? Depois fui para o Conselho Estadual de Educação para discutir políticas de educação, era uma trajetória, né? Mas foi muito marcante para mim, porque eu tinha vindo daquele espaço de trabalhar com os meninos de rua, ir para fazer filosofia, né, com um pouco dos aspectos de tentar alterar, né, as coisas. E esse fogo não apagou nunca, né? E nunca apaga. Ainda bem. Ele continua vivo. E eu acho que o que mantém vivo é justamente essa característica do que é a filosofia em si, para quem, né, mergulha nela, né? A filosofia, ela tem essa natureza, né? Você entra na filosofia, a filosofia entra na gente, aí a gente Sim. vive ela o tempo inteiro. A gente pode se afastar dos espaços, alguns tipos de espaço, mas você não afasta, né, dessa natureza do que é ela enquanto possibilidade de pensar o mundo, né? E o que eu acho mais fantástico de tudo é a possibilidade de você entender que você pode ser, sim, um instrumento de mudança em qualquer espaço que você tiver, a partir de como você pensa as situações. E quem te instrumentaliza para isso quase sempre a filosofia. Não tem outros caminhos, né? Eu fui para o conselho pensando nisso, fui visitar aldeias indígenas. Eu visitei 132 aldeias indígenas, olhando os diferentes aspectos, a cosmovisão indígena. Os saberes, os né? saberes que eles tinham. E tinha muito da dimensão do que a antropologia trazia, mas, sobretudo, o que fundamentava esse olhar da antropologia era a filosofia. Mesmo sem ter aquele calibre grego, está lá a vontade de saber. Né, que estava ali no fundo, e a gente via muito assim.
E eram olhares, né, a partir do mundo, construindo, né, possibilidades de vida, de viver, né, lógicas diferentes de viver, né, padronizando situações, construindo a partir daí, né? E aí, de novo, você se via dentro daquilo que a filosofia chamou a atenção da gente, né? Então, eu costumo dizer sempre, quando a gente vai fazendo, né, uma provocação dentro de determinadas áreas, e às vezes a gente está aplicando a disciplina em sala, os alunos começam a perguntar. De repente a gente chega num núcleo que não é possível mais fazer a pergunta se ela não cair para dentro da filosofia. Da filosofia. É. E a gente sabe que a filosofia vai ser atacada, ela sempre foi. E aí eu fico assim, né? É isso que fica, eu acho que extrapola um pouco assim essa condição nossa, né, de vivência. É o que marca a nossa passagem. Mesmo ela sendo, né, tão perseguida e atacada, ela se reconstrói, né? Ela se questiona. E não tem, talvez não tenha nenhum de nós que tenha passado pelo curso, pela filosofia aqui nesses 25 anos, que não tenha sentido arranhado por ela e que hoje produz. E é por isso que ela é tão atacada, porque as pessoas que controlam, né, sabem a natureza dela de ser essa propedêutica que dá toda essa base, que dá toda essa dimensão de questionar, né? De reconstruir, de ressignificar. Né? Então, assim... De ser uma pessoa que se autoavalia, que se examina. Então, essa autoria de pensamento que é possibilitado pela filosofia, faz dela, né, talvez ela continue sendo, ela já é, né, talvez a disciplina mais antiga, né, a área mais antiga do conhecimento, para pensar o conhecimento, mas é o acúmulo, né? E eu penso, quando eu olho os 25 anos, é nisso. Era necessário os 25 anos e mais 25. Mas à medida que você tem 25 anos, você já tem um acúmulo. Né? Não é só uma resistência no sentido daquilo que vem no dia a dia, mas é uma resistência para dentro de uma temporalidade maior, né? Nós podemos falar hoje de uma resistência que é capaz de você olhar, se o seu curso aqui for reconstruir os aspectos do impacto da filosofia dos 25 anos, né, em Mato Grosso, para ver o quanto foi grande esse impacto. Sim. Né? Porque cada um de nós que passou por aqui, que esteve em algum espaço, mexemos com muitas situações, estruturas, né, a partir daqui. Sim. Né, a partir daqui, a partir dos nossos professores, dessa nossa passagem por aqui. Então, eu sinto muita gratidão. Sim. É o e ela sentimento que de gratidão promove, por, né, tudo, por os toda debates. essa caminhada, né? Essa possibilidade de ter vivido isso e ter conseguido, né, conhecer um pouco, né? Porque a gente nunca para de conhecer. Acho que uma coisa boa também é de ver que como ela nos convida ao debate, né? Falou, eu não tenho a única forma de ver, pode ser que o outro também tenha, o que o outro pensa. Convidar para o diálogo é uma das coisas mais ricas também da filosofia. Né? E ela tem isso, né? Quer dizer, o pessoal fala, não, mas nós precisamos de um curso com objetividade, mas não dá para você discutir qualquer situação, ainda que esteja dentro do mercado, sem você voltar nas bases do pensamento, né, que faz com que isso se estruture, né, que se padronize, que se organize, e aí você acaba voltando, todo mundo está voltando. Há uma negação, muitas vezes, por parte intencional, para que não a fortaleça, mas é por parte daqueles que quer o domínio, quer a dominação, né? Quer a dominação como instrumento, e ela não possibilita, quem passa pela filosofia não se possibilita, não se deixa de se dominar também. É uma questão de resistência por muito nós tempo. Estaríamos aqui conversando a tarde inteira, né, a respeito disso tudo. Eu, em nome do departamento, do curso, dos professores, agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigado pelo bate-papo, por rever todos vocês. Então, eu quero parabenizar, né, e sobretudo saudar todos os professores nessa trajetória dos 25 anos, né? Exatamente. Que ajudou a construir essa resistência, essa resiliência no pensamento mato-grossense, né?
porque, sobretudo, ela tem uma base mais forte no curso de filosofia. Parabéns para a aqui, né? filosofia, Parabéns para pra o curso, filosofia, para o UFMT, para todos para o nós. UFMT e para todos Parabéns. nós. Gratidão Parabéns. a todos. Então, gratidão. Obrigado.